Olá, estamos de volta e agora para falar sobre os cuidados na hora de fazer uma tatuagem. Quem tem essas respostas é a dermatologista Juliana Vultman Piergalini. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, para começar, quais são as doenças que podem ser transmitidas durante uma sessão para fazer uma tatuagem? Então, isso é muito importante. Na verdade, as doenças que são transmitidas durante uma sessão de tatuagem são as doenças que têm transmissão pelo sangue, né? Então, no caso, a hepatite B, hepatite C, o tétano e o HIV, que é o vírus da AIDS. Isso pela utilização da agulha, né? Isso, pela utilização de uma agulha contaminada. Então, é muito importante esses objetos serem descartáveis, né? Tem que também ter cuidado em relação à contaminação da superfície do local que foi feita a tatuagem. Depois de uma tatuagem tem que limpar ou então cobrir, né? E depois descartar esse plástico, esse lugar que foi coberto, para que não tenha contato com gotículas de sangue contaminadas. Então é fundamental escolher o lugar para fazer a tatuagem. Isso, eu acho que é muito importante a escolha de um bom estúdio, tem que ser um local que seja liberado pela vigilância sanitária, o paciente tem o direito de pedir esse documento, ser um tatuador conceituado, já indicado e que tenha esses cuidados. Doutora, agora a comunidade vai praticamente assumir aqui o meu lugar com algumas perguntas, porque a gente foi às ruas e existem muitas pessoas com dúvidas que a senhora vai poder ajudar a gente. Vamos lá. Meu nome é Luan, moro no Mogilar. Eu queria saber se a cicatrização da tatuagem, ela demora o tempo, demora com a pessoa ou do tamanho da tatuagem? Existe essa diferença? De pessoa para pessoa na hora da cicatrização? Na verdade, tem pessoas que têm mais dificuldade de cicatrização, né, que na maioria das vezes são pacientes diabéticos, mas geralmente a diferença é igual de uma pessoa para outra. E o tamanho da tatuagem influencia sim, né, porque é uma área maior que deve ser recuperada, então o tamanho da tatuagem também influencia para a cicatrização. Vamos para a segunda pergunta. Meu nome é Larissa, eu moro na Vila Moraes. Eu queria saber quais os principais cuidados que eu tenho que tomar depois que eu faço uma tatuagem. A gente falou muito da escolha, do estúdio, do profissional, do material descartável, mas e depois? Também a pessoa também precisa ter alguns cuidados? Isso, é muito importante também os cuidados após a tatuagem. Então, eu geralmente recomendo que no dia que fez a tatuagem mantenha o local coberto, né? Para evitar contaminação e até para estancar melhor um possível sangramento. Depois de umas 24 horas pode remover esse curativo e depois começar com lavagens frequentes, lavar sempre o local, né? Geralmente com um sabonete neutro ou um sabonete antisséptico e depois de alguns dias a aplicação de cremes para hidratação, né? Porque a tatuagem fica com um pouco de ressecamento devido às crostas, então é bastante importante a hidratação com cremes geralmente que são usados para assaduras de bebês, também podem ser usados na tatuagem. A alimentação também tem influência na cicatrização? Porque muita gente fala, não pode comer carne de porco ou uma feijoada, que é uma comida mais pesada. Isso realmente influencia? Então, a população comenta muito sobre isso, mas na teoria não tem muita influência. A gente orienta só para não comer alimentos muito fortes, alimentos com corantes, carne de porco, para não produzir uma reação alérgica, na verdade, que poderia também provocar coceira no local da tatuagem, inclusive, mas em relação a isso. Mais uma. Meu nome é Claudinei Júnior, moro na Vila Municipal. É normal sentir algum desconforto depois de fazer uma tatuagem? O local fica sensível, né? Com certeza, o local fica bem sensível nos primeiros dias, principalmente nos primeiros 3 dias a uma semana. Fica com um inchaço, né? Fica com vermelhidão no local, um pouco de ardência, incômodo, mas que aos poucos, formando as crostinhas, vai melhorando. Então é natural esse desconforto e até uma certa ardência no local? Isso, nos primeiros dias sim. Depois não? Depois não, aí persistindo com ardência, com dor, com inchaço, vermelhidão, tem que procurar um dermatologista porque existem riscos de infecções também da pele que podem ocorrer. Mais uma dúvida da comunidade. Eu sou a Rosimeire, do Alto Ipiranga. Eu gostaria de saber se quando remove a tatuagem fica marcado. Essa é uma questão também muito importante. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre o planejamento, né, antes de fazer uma tatuagem, porque depois é difícil para remover, né? Quais são os procedimentos que existem hoje?
Então, para a remoção de tatuagem, hoje em dia existem vários procedimentos. Pode ser feita a excisão cirúrgica quando é uma tatuagem pequena, né? Então faz a excisão, fica uma cicatriz, ou mesmo quando é uma tatuagem que deu uma reação alérgica, também faz a excisão, dependendo do tamanho. Agora, o que é muito usado hoje em dia é o laser, né? Os tratamentos a laser para remoção de tatuagem. Existem vários tipos de laser, né? O Nd:YAG, K-Switch, laser de rubi, e cada laser é mais voltado para remover um tipo de pigmento da tatuagem, uma coloração específica. Então, dependendo da tatuagem, são necessários vários tipos de laser. Se for uma tatuagem colorida, por exemplo, uma tatuagem de uma única cor ou preto é mais fácil de remover. Então, são várias sessões. São várias sessões, então um tratamento demorado, geralmente dura em torno de uns 8 meses, e uma aplicação mensal a cada 40 dias, porque a gente tem que esperar a pele recuperar depois de cada sessão de laser, e forma-se umas crostinhas e a pele vai clareando aos poucos. Mas a pele chega a ficar completamente recuperada ou sempre vai ficar uma área ali diferente? Então, algumas vezes sim e algumas vezes não. Depende da localização do pigmento. Se o pigmento da tatuagem ele é mais profundo, é de mais difícil remoção. Então, às vezes pode ficar uma sombra, um borrão, um pouquinho manchado no local. Se é uma aplicação mais superficial ou de uma cor, é mais fácil remover. Quanto mais profundo o pigmento e são usadas várias cores, é de mais difícil remoção. Doutora, é bom deixar claro também que sobre a importância, mais uma vez, de pensar muito bem antes de fazer uma tatuagem, porque esses procedimentos, eles custam caro, né? Isso, toda tatuagem tem um custo, né, que geralmente não é tão barato, e inclusive depois com arrependimento, o tratamento com laser também tem um custo. Então é muito importante você pensar sim na hora de fazer uma tatuagem. Geralmente eu oriento escolher um local mais escondido, não tão à mostra, fazer uma tatuagem um pouco menor, para realmente o paciente, caso se arrependa, seja mais fácil a remoção. Mais uma pergunta. Oi, meu nome é Jennifer, sou da Nova Modular e eu gostaria de saber se pode passar creme, qualquer tipo de creme em cima da tatuagem. É interessante a pergunta dela com relação aos cremes. Quem faz essa indicação? É o próprio tatuador? Geralmente, na prática, o tatuador indica os cremes, né? E são cremes para hidratação, né? E cremes hipoalergênicos, para não provocar uma irritabilidade, uma reação alérgica na pele. E caso não ocorra melhora, persistam alguns sintomas, aí tem que procurar um dermatologista, porque fora os cremes para hidratação, pode ser necessário algum creme com antibiótico tópico. Algumas vezes podem acontecer infecções no local da tatuagem, que tem que ser tratadas com dermatologista até com antibiótico via oral. E também é comum apresentar em alguns casos reação alérgica, né? Então, até dependendo do pigmento, o pigmento vermelho é o que mais causa reação alérgica. Caso ocorra coceira no local, né, vermelhidão persistente, tem que procurar um dermatologista para o tratamento. E quais são as principais complicações de uma tatuagem? Então, na verdade, são essas que eu citei, né? Principalmente o risco de uma reação alérgica ao pigmento, à tinta utilizada. Podem ocorrer infecções, né, na superfície da pele pela entrada uma porta de entrada para bactérias que precisam ser tratadas. Em alguns casos é mais difícil, mas pode ocorrer formação de queloides em pessoas que têm essa tendência. E o principal é a prevenção para não ter contágio por nenhuma doença transmitida pelo sangue. Então, seguindo todas essas orientações, a pessoa pode fazer a tatuagem tranquilamente? Sim, pode fazer tranquilamente. Muito obrigada, doutora. Obrigada. E a seguir, existe um limite para fazer tatuagens? Quando o hábito começa